Olá pessoal, estou voltando com a aula. Nós falamos só um pouquinho sobre a adição de vetores, nós iniciamos na verdade, e acabei tendo imprevisto, estou voltando agora, e a gente vai tentar voltar do começo da adição mesmo, tá? Caso tivesse ficado alguma dúvida lá no final do vídeo anterior, já tira essa dúvida aqui comigo a partir desse vídeo, tá? Então, a gente vinha conversando sobre as operações que envolvem vetores. Eu estava falando para os senhores que existem operações que envolvem vetores, tá? A primeira delas que nós vamos estudar é a adição de vetores, tá? Ok? Então, aqui no livro, ele sugere dois vetores, tá? Vetores U e vetor V, ok? Esses dois vetores estão representados aqui pelo segmento orientado AB, que seria o vetor U, e o vetor BC está representado pelo segmento orientado, o vetor V sendo representado pelo segmento orientado BC, tá? Repare que nesse caso específico, os vetores têm um ponto em comum aqui, tá? Que é o ponto B, que é a extremidade do vetor AB é a origem do vetor BC, tá? Ok? Nesse caso específico, o vetor S aqui vai ser o vetor soma, tá? Como eu disse no vídeo anterior, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por que o vetor soma está aqui, tá? Nesse ponto aqui. Não foi criado aleatoriamente, tá? Nas próximas páginas você vai verificar o porquê que esse vetor S, que é o vetor soma, está sendo desenhado aqui mesmo, nessa posição. Tá bom? Não é aleatório não esse desenho, tá? Existe uma justificativa matemática para isso. Então vamos lá. Continuando, os pontos A e C determinam o vetor S, que por definição é a soma, tá? É o vetor soma de U mais V. Então, essa soma é determinada dessa forma aqui, tá? A soma de vetores utiliza o sinal da soma, que envolve números naturais, o mesmo sinal, tá? Então, nenhuma novidade até aí. E também nos vetores existem as propriedades da adição, tá? A primeira delas é a propriedade comutativa. Como eu disse para vocês, comutar significa trocar de posição. Significa que a soma entre U e V é igual à soma entre V e U, tá? Ou seja, U mais V é igual a V mais U. Tá certo? Nós temos também a propriedade associativa, onde faz associação dentro da soma. Nesse primeiro momento aqui do lado esquerdo, está associado U com V e fora está o W somando. E agora ele faz a troca na associação, tá? Ele deixa o U fora e faz a associação entre V e W, tá? E isso continua sendo igual, tá? Por isso que a propriedade associativa é válida aqui entre os vetores. Além disso, nos vetores também nós temos o vetor nulo, tá? Ou o vetor zero, como nós aprendemos na, nas definições anteriores, em que ele faz o papel do elemento neutro, tá? Se eu somar qualquer vetor com ele, o resultado será qualquer vetor, tá? Lembra lá nos números naturais, se eu somar 3 com 0, a resposta é 3, tá? Esse aqui é o elemento neutro. Aqui entre os vetores, o elemento neutro é o vetor nulo, tá? Ó, a soma de V com o vetor nulo é igual a V. Tá ok? Vamos lá, e tem mais uma propriedade aqui. Propriedade 4. Qualquer que seja o vetor V, existe o vetor oposto, tá? E lá nos números inteiros, nós trabalhamos a parte dos números simétricos, tá? Nesse caso aqui é o vetor oposto. Qualquer que seja o vetor V, existe o vetor menos V, que quando eu fizer a soma de V com menos V, que é o oposto de V, isso vai ser igual ao vetor nulo, tá? Ou o vetor neutro, vetor zero, desculpa. Tá bom? Lembra muito a ideia de elemento simétrico dos números inteiros, né? Se eu somar 3 com o simétrico de 3, isso dá zero, tá? Aqui está se referindo a vetores, tá? A soma de vetor, qualquer que seja o vetor, existe o oposto dele, que quando ele soma o vetor com o seu oposto, a resposta é o vetor nulo. Ok, pessoal? E agora vamos para a diferença de vetores. Diferença está relacionada à subtração, tá? Diferença é a operação de subtração, que é o sinal de menos, tá? Aqui o livro define da seguinte forma a subtração,
ou diferença de vetores, tá? Chama-se diferença de dois vetores U e V, representado pela letra D, tá? Letra D, com a seta em cima para designar que é um vetor, e a utilização do símbolo de menos, tá? Então, a diferença é escrita dessa forma, ó. A diferença entre U e V vai ser U menos V, ok? E pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Ok? Diferença pode ser escrita dessa forma, de U com a soma de menos V. Ok? Percebe que esse sinal de mais não interfere o sinal de menos aqui dentro, as propriedades de números inteiros, tá? Então, mais com menos é menos, volta para cá. Então, essa propriedade aqui está válida, tá? Está válida. Ok? Continuando, dado dois vetores U e V, representados pelos segmentos orientados a B e a C, respectivamente, ou seja, o AB se refere a U, a C se refere a V, respectivamente, construído o paralelogramo ABCD, verifica-se a soma e é representado pelo segmento AD, tá? Então, isso aqui vai ser a soma. A soma vai ser essa diagonal, tá? Segmento AD. E a diferença será essa aqui, ó. CD. Ok? Agora, vou mostrar para vocês o porquê o desenho foi feito daquela forma lá na primeira página, aqui da soma de vetores, ó. Como eu disse para vocês, esse desenho aqui não é por acaso, tá? O vetor S não está desenhado aqui por acaso, sendo segmento AC. Vamos lá. Vou mostrar aqui, por exemplo, na soma, tá? Então, ele está afirmando que, dados os vetores AB, que é o vetor U, e o vetor AC, que é o vetor V, a soma será esse vetor aqui, ó, que é a diagonal desse paralelogramo, tá? O que acontece? O desenho é feito dessa forma, tá? Então, presta atenção aqui, ok? É o seguinte. Aqui eu já tenho inicialmente o vetor U, ok? O vetor U. E aqui inicialmente eu tenho o vetor V. O que nós fazemos? Inicialmente nós construímos o vetor CD, que é esse vetor CD, okay? Em que ele vai ter a mesma direção do vetor U, ou seja, paralelo, em que ele vai ter o mesmo sentido do vetor U, olha aqui, o sentido da seta, mesmo sentido, e ele vai ter o mesmo tamanho. Significa que esse vetor que eu desenhei aqui, o CD, ele é equivalente, esse segmento orientado CD, ele é equivalente ao segmento orientado AB. Significa que aqui corresponde ao vetor U de novo, tá? Então aqui, esse vetor CD, na verdade, é o vetor U aqui, ó. É o vetor U, porque esse segmento CD, ele tem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, tem a mesma direção, paralelo, foi construído para ter a mesma direção e ter o mesmo sentido. Então aqui, esse vetor CD é o vetor U, tá? Então, ó, então o vetor U, ele pode ser o vetor AB, ok? Assim como o vetor U também é o vetor CD. E lembra das definições, tá? O vetor AB pode ser escrito como B menos A, extremidade menos origem. E o vetor CD pode ser escrito como D menos C, extremidade menos origem. Certo? A mesma coisa nós fizemos aqui para o vetor V. Esse é o vetor V, é o segmento orientado AC. Construímos um outro vetor, um outro segmento orientado, que tem a mesma direção de V, o mesmo sentido de V, ó, o mesmo sentido para cá, e o mesmo tamanho. Significa que o vetor, que o segmento orientado AC é equivalente ao segmento orientado BD. Ok? Então, ó, significa que o V, o vetor V, ele é AC, que é C menos A, extremidade menos origem, mas o vetor V também é BD, o segmento BD, porque eles são equivalentes, tá? Isso aqui é D menos B, certo?
Então, vamos fazer a soma. Olha só. Eu quero mostrar que o vetor U mais o vetor V será essa diagonal aqui, ó, AD. Então, vamos lá. Então, eu quero somar U mais V. Ok? Vamos fazer a substituição. Bom, eu sei que U pode ser escrito como CD, tá? Ó, CD. Mais o vetor V, que pode ser escrito como C menos C, AC, né? Aqui, ó, AC. Aqui, ó, AC. Fiz só a substituição, ó. No lugar de U coloquei CD, no lugar de V, AC. Mas CD é D menos C, ó. D menos C. Mas quem é o AC? Está aqui, ó. O AC, ele é C menos A. Vou colocar entre parênteses. C menos A. E aqui você faz o jogo de sinal, não é? Ó, D menos C, mais com positivo dá mais, então aqui eu tenho mais C, mais com menos dá menos, então eu tenho menos A. O que é que eu posso cortar aqui? Nós temos aqui o simétrico, né? Menos C com mais C é o C negativo e o C positivo vai dar zero. Então vai sobrar para a gente D menos A. Mas D menos A, ó, é extremidade menos origem. Então isso aqui, na verdade, é o segmento orientado AD. Ok? Então mostramos que, na verdade, a soma equivale a essa diagonal do paralelogramo, que vai de A até D. Tá? É por isso que eu comentei anteriormente, esse desenho não foi feito por acaso, tá? Isso aqui que foi feito, eu estou demonstrando aqui, ó, que na verdade realmente é diagonal, tá? A mesma coisa vai funcionar para a diferença, tá? Olha, eu quero mostrar que U menos V é igual a CB, ok? CB, é isso que eu quero mostrar. Vamos fazer então? Então, vamos lá, nós queremos mostrar agora, fazer de vermelho, nós queremos mostrar agora, vou separar aqui essas informações que eu estou usando. Essa aqui foi a demonstração da soma. Ok. Agora vamos para o próximo. Agora eu quero trabalhar a diferença, tá? Então, eu quero trabalhar o U menos o vetor V. Então, o vetor U, eu quero mostrar que ele é igual a CB, né? Ok. O vetor U pode ser escrito como AB, tá? AB. Vamos ver se funciona. Menos o vetor V. O vetor V pode ser escrito como aqui, ó, C menos A, tá? Então vai ser o vetor AC. Só fiz trocar, tá? No lugar de vetor U eu coloquei AB, no lugar de vetor V eu coloquei AC. Ok? Então vamos lá. Então, mas eu sei que o segmento orientado AB, que é o vetor AB aqui, ó, ele pode ser escrito como B menos A. Então eu vou só trocar B menos A. Menos, aqui entre parênteses, e o vetor AC pode ser escrito como C menos A. Ok? Que é a extremidade menos origem. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho B menos A, menos com, ó, negativo com positivo, menos com mais dá menos, então fica menos C, menos com menos dá mais, tá? Ó, menos de fora com menos de dentro dá mais. Então, menos com menos dá mais, A. Aqui eu tenho simétrico, ó. Simétrico é o menos A com A. Então, corta, dá zero. O que sobra? Sobra B menos C. Mas quem é o B menos C? Extremidade menos origem. Isso aqui é o segmento orientado CB. Mostramos então que realmente é o CB que bate na diferença. Ok? Então, demonstrado. Como eu disse, não foi desenhado por acaso, tá? Aqui está a demonstração que a soma corresponde a essa diagonal, ok? Da esquerda para a direita. E a diferença corresponde a essa diagonal,
da direita para a esquerda. Tá ok, pessoal? Então, dessa forma demonstrado, o livro continua mostrando para vocês como é que é o gráfico, tá? Da diferença, da soma e assim vai. E eu queria, nesse vídeo agora, terminar, resolver do item da terceira questão na qual nós estamos resolvendo. Só um minutinho. Que utiliza muito essa notação que usa a diferença, tá? Você vai ver agora. Tentar colocar a questão aqui para a gente resolver, tá? Tarefa 1. Que acredito que é a questão 3, né? A questão 3. Vou tentar achar ela aqui. Só um minutinho. Consegui encontrar a questão 3. Eu acredito que eu fiz acho que no segundo vídeo, a resolução só do item 1. Estou tentando agora resolver pelo menos mais o item para não ficar dúvida, tá? Ok, tá aqui. E só diminuir esse espaço aqui. Tentar fazer a leitura aqui da questão 3, tá? Vou só organizar esse espaço aqui para a gente trabalhar a questão 3. Vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, questão 3. Aqui, questão 3, tá? Então vamos resolver aqui o item 2, ok? O item 2, deixa eu marcar aqui. Vamos resolver esse item 2 aqui, tá? Ele quer saber o que vale a diferença entre esses vetores aqui. D até B, ou seja, essa diagonal aqui, esse vetor, menos o vetor AB, tá? Ele quer a diferença entre esses dois vetores aqui. Então vamos fazer. Aqui do lado já, tá? O vetor DB, ele pode ser escrito como extremidade menos origem, B menos D. O vetor AB pode ser escrito como extremidade menos origem, B menos A. Eu vou só fazer a substituição, tá? O que eu quero é DB menos AB. Então, no lugar de DB, eu vou colocar B menos A. DB, desculpa, B menos D. É aqui, ó, que é menos, tá? Entre parênteses, o AB vai ser B menos A. B menos A. Então, aqui eu tenho B menos D. Ó, negativo com positivo, negativo. Então, aqui fica menos B. Menos com menos fica mais, tá? E aqui o A. Aqui nós temos o simétrico, que é B com menos B. Então, nos sobra apenas menos B mais A, que é a mesma coisa que A menos B. Mas isso aqui, o que que é? Extremidade menos origem, tá? Então, na verdade, isso aqui é o vetor BA. Ó, extremidade, o A, menos origem, que é o B. Então, essa subtração entre esses dois vetores equivale ao vetor BA. Ou seja, ela equivale ao vetor oposto. Ó. Equivale a esse vetor oposto. Vou fazer de vermelho, tá? Ou seja, um sentido contrário. Tá? Equivale a esse vetor oposto aqui. Partindo de B e chegando em A. Então, ó, o que nós aprendemos? A subtração entre esse vetor e o vetor AB equivale ao vetor oposto de AB, que é o vetor BA.
Então, quando você for resolver esses íntegros aqui, só você abrir, tá? No lugar de CA, você vai colocar A menos C. No lugar de DA, você vai colocar A menos D. No lugar de DB, você vai colocar B menos D. É só você utilizar a definição de vetor, tá? Como diferença, como eu fiz aqui, ó. Essas duas informações aqui. Certo, pessoal? Então, aguardo você na plataforma com as postagens, tá ok?